como a rincha entre dois amigos fizeram a próspera e tranquila província de Quebec, no Canadá, mergulhar mais uma vez em uma onda de violência, mas dessa vez em uma guerra sem precedentes. 1995. The Hells Angels were fighting a bloody war with rival gang, the Rock Machine, for control of the city's drug trade. De um lado, a recém-criada Rock Machine Motoclub, que era liderado por Salvatore Caseta, e do outro lado, os Hells Angels, que eram liderados pelo ambicioso e implacável Maurice Boucher. Essa que ficou conhecida como a Guerra de Motocicletas de Quebec foi a mais sangrenta de todos os tempos, resultando em mais de 160 mortes, 300 feridos e centenas de atentados por toda a província. E é sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Sejam bem-vindos ao Top Mundo canal, Malone aqui, e caso seja novo por aqui, inscreva-se e deixe seu like para ajudar no crescimento do nosso humilde canal. Caso você não tenha visto esse vídeo aqui, eu te recomendo a assistir, pois nele você vai entender alguns dos eventos que levaram a essa grande guerra. Ele também vai estar aqui no primeiro link da descrição. Recado dado, agora vem comigo aqui no Top Mundo. Maurice Boucher e Salvatore Caseta eram dois amigos e criminosos que fundaram juntos um motoclube chamado SS, uma clara alusão à polícia secreta de Hitler, já que os dois, assim como o resto do seu bando, eram uns malditos racistas. E eles saíam pelo Canadá atacando estrangeiros ou afrodescendentes, quem eles encontrassem pela frente. E a violência do grupo chamou a atenção dos Hells Angels e um convite foi feito para que eles viessem a fazer parte dos Angels. Porém, nesse meio tempo, Maurice foi preso, acusado de abuso infantil. Assim, seu amigo, Salvatore Caseta, esperou ele sair para juntos decidirem se iam ingressar aos Angels ou não. Foi então que o evento que marcou a história dos Angels aconteceu, o massacre de Lennoxville, que você pode ver a história completinha no vídeo que está passando aqui no card. Mas, resumindo, o massacre de Lennoxville foi quando 3 filiais dos Hells Angels decidiram exterminar completamente a filial dos Angels da cidade de Laval. A maioria dos membros da filial de Laval foram emboscados e executados. E detalhe, caso não tenha ficado claro, eles foram mortos pelos próprios companheiros de clube. Assim que Salvatore ficou sabendo do ocorrido, ele ficou revoltado. Para ele, onde já se viu matar membros do próprio clube? Para ele, a lealdade com o grupo deveria vir em primeiro lugar. Mas, ao contrário de Salvatore, Maurice ficou fascinado com a forma impiedosa e implacável que os Angels agiram. E a única coisa que ele discordou foi que 3 membros da sede de Laval foram poupados. Para ele, todos deveriam ter sido finalizados. Dessa forma, os ex-amigos tomaram rumos totalmente opostos. Salvatore, junto com seu irmão Giovanni Caseta, fundaram seu próprio clube, a Rock Machine. Já Maurice Boucher entrou de vez nos Hells Angels e, com o seu estilo ganancioso e sem escrúpulos, rapidamente subiu para o alto escalão do grupo, chegando à presidência da filial de Montreal. Maurice Boucher, com seu carisma e total falta de empatia, rapidamente ganhou a confiança dos Angels. Certa vez ele simplesmente entrou em um bar cheio e atirou 3 vezes em um líder dos Outlaws, na frente de todo mundo, e depois saiu calmamente, sem se preocupar em esconder o seu rosto, pois ele sabia que ninguém ali teria coragem de testemunhar contra ele. Sua campanha de dominar toda a província de Quebec continuava, e ele conseguiu a façanha de colocar um infiltrado dentro dos Outlaws. Dessa forma, ele conseguiu assassinar o presidente nacional dos Outlaws em uma emboscada. Agora, sem nenhuma concorrência, os Angels controlavam toda a distribuição de drogas do estado. Drogas essas que eram importadas pela poderosa família Rizzuto, mafiosos de origem italiana que dominavam a região de Montreal. Os mafiosos traziam grandes quantidades de drogas compradas dos cartéis colombianos.
veículos, enquanto os Angels as distribuíam nas ruas. Os Angels não tinham muito com o que se preocupar, já que a família Rizzuto pagava propina para inúmeros policiais, políticos e juízes, para que nada atrapalhasse em seus negócios. Mas tudo isso ainda não era o suficiente para o ganancioso Maurice Boucher. Ele queria que todos os traficantes e comerciantes de toda a província pagassem metade de seus lucros aos Angels, ou seriam considerados inimigos do clube. E realmente o pior aconteceu com todos que recusaram a oferta. Diversos comércios foram explodidos e os donos, bem como pequenos traficantes, foram executados. Assim, boa parte do submundo da província estavam nas mãos dos Hells Angels. Porém, um clube se recusou a dobrar os joelhos aos Angels, a Rock Machine. De começo, Maurice hesitou em atacar a Machine, já que havia seu amigo Salvatore Caseta no comando do clube. E ele também sabia que Caseta, como descendente de italiano, também tinha uma relação muito próxima com a máfia. Mas foi aí que Salvatore foi preso por tentar movimentar mais de 440 quilos de cocaína. Maurice então não hesitou e partiu para o ataque. Disse que todos os comércios e pontos de tráfico da Rock Machine agora teriam que pagar metade dos seus lucros aos Angels. Mas mesmo sem o seu líder, a Rock Machine se recusou mais uma vez. Porém, eles sabiam que não poderiam lutar em pé de igualdade com os Angels, nem em número de soldados e nem em número de armas. Assim, a Rock Machine foi atrás de aliados. E o que ela descobriu é que existiam muitas pessoas descontentes com os abusos dos Angels. Assim, eles fizeram uma reunião secreta que contava com diversos motoclubes menores e traficantes locais. E também contava com a poderosa organização criminosa secreta, apenas conhecida como Círculo Negro, que era um conglomerado de grandes empresas, mas que por baixo dos panos movimentavam milhões de dólares com esquemas de fraudes e vendas de drogas. E seriam eles que custeariam a guerra para o lado da Rock Machine. A guerra iniciou-se oficialmente em julho de 1994, quando 3 membros da Rock Machine entraram em uma mecânica de motos e atiraram contra vários membros dos Angels, que morreram na hora. Outros ataques seguiram dia a dia, fazendo com que os Angels se reunissem e tentassem bolar uma estratégia para revidar, já que até eles estavam surpresos com a ferocidade da Rock Machine. Certa vez, um caminhão lotado de explosivos foi estacionado ao lado do restaurante preferido de Maurice Boucher para ser detonado quando ele chegasse, mas por sorte a polícia de trânsito parou o veículo e os explosivos foram encontrados e o plano falhou. A guerra só piorava, chegando ao ponto de Maurice Boucher oferecer mais de 100 mil dólares pela cabeça de qualquer membro da Rock Machine. Foi então que Maurice e seu braço direito, Scott Steiner, tiveram um plano macabro: explodir um membro dos próprios Hells Angels, e de preferência que a explosão matasse também algum inocente, para que assim a opinião pública se voltasse contra a Rock Machine e cobrassem mais empenho da polícia para prendê-los. E o pior aconteceu. Eles explodiram o Jeep de um membro dos Hells Angels, o matando na hora. Mas o pior é que eles mataram também um garotinho de apenas 11 anos que brincava do outro lado da rua. O que Maurice não esperava é que já existia um infiltrado dentro dos Hells Angels, Danny Kane, um membro que estava insatisfeito por nunca ter sido promovido a membro oficial do clube e que passou a levar informações à polícia em troca de 2 mil dólares por semana. E Kane contou que o atentado ao Jeep foi planejado e executado por Maurice e Steiner. Kane também revelou aos federais um fato terrível: boa parte da polícia de Montreal eram corruptos que recebiam propinas dos Angels e da máfia, assim era quase impossível prendê-los. Finalmente as coisas começaram a mudar quando André Bochard assumiu o comando da polícia de Montreal. André era um policial da velha guarda e que adorava espancar motociclistas e guardava um ódio mortal por Maurice. André começou a demitir policiais corruptos e com o apoio dos federais passaram a prender vários membros dos Angels e da Rock Machine.
Maurice sentiu a pressão e ficou paranoico. E tudo piorou quando ele descobriu que tinha um informante entre eles, pois ele sabia que, assim como o Yves Apache Trudeau quase acabou com os Angels no passado, assim que se tornou um informante da polícia, isso poderia acontecer novamente. Então ele passou a mandar matar vários membros dos Angels simplesmente por suspeitar deles, inclusive seu braço direito, Scott Steiner. E para piorar, Maurice passou a ordenar ataques a membros do alto escalão da polícia, bem como guardas prisionais, que ele guardava um rancor pelos seus momentos na cadeia. Em 18 de dezembro de 1997, Maurice foi preso por ser mandante do assassinato de 2 guardas prisionais. Mas para quem achou que isso pararia a guerra, muito pelo contrário. Um dos líderes da Rock Machine estava em casa assistindo TV. De repente, toda a energia da sua casa acabou. Quando ele saiu para ver o que estava acontecendo, foi surpreendido e alvejado 16 vezes, morrendo na hora. E outra grande derrota para o lado da Rock Machine aconteceu. Seus grandes aliados, o Círculo Negro, que eram conhecidos por serem pessoas indetectáveis, ninguém sabia quem eles eram, a não ser os próprios membros. Mas foi então que um dos membros do Círculo passou para o lado dos Angels e, de quebra, entregou todas as identidades e os endereços de todos os membros do Círculo Negro. Com essas informações, os Angels partiram na mesma hora para acabar com cada um deles. E os poucos que escaparam se entregaram para a polícia, preferindo ser presos do que enfrentar os Angels. Em 1998, o julgamento de Maurice aconteceu. E o que ninguém esperava era que o júri, de forma unânime, declarasse Boucher inocente de todas as acusações, e ele foi solto imediatamente. Livre, as coisas pioraram ainda mais, pois Maurice Boucher, que já era considerado um herói pelos moradores de Montreal, queria não somente derrubar a Rock Machine, mas agora ele também queria destruir seus maiores aliados, a máfia italiana, e com isso assumir por completo o controle do submundo do país. E assim, secretamente, ele ordenou a morte de 11 membros do alto escalão da família Rizzuto. Com isso, o grande chefão da máfia italiana, Vito Rizzuto, deu um ultimato: se a guerra entre as duas gangues não acabassem, nenhuma gangue de motocicletas jamais iria vender drogas novamente no país, e eles iriam acabar com todos eles. E assim Maurice e Caseta concordaram com um cessar-fogo. Mas Maurice não é alguém que se possa confiar. Secretamente ele continuava com seu plano de dominação, porém uma reviravolta acabou de vez com seus planos. O infiltrado dos Hells Angels, Danny Kane, foi encontrado morto em seu apartamento. Ele havia se suicidado, mas não antes de coletar centenas de provas e planos dos crimes que os Hells Angels tinham cometido em todos esses anos. Assim, mais de dezenas de membros foram presos, inclusive Maurice Boucher, que dessa vez recebeu prisão perpétua, sem nenhuma chance de condicional, por orquestrar a maioria desses crimes. Agora vivendo um inferno, Maurice, que já foi expulso dos Angels, já sofreu diversos atentados na cadeia e hoje encontra-se isolado em uma prisão de segurança máxima, onde passará o resto da sua vida. Já a Rock Machine foi absorvida pela Bandidos Motoclube, e o que ninguém esperava era que Salvatore Caseta escolheria deixar a Rock Machine e se juntar aos seus maiores inimigos, os Hells Angels, o qual ele lidera até hoje em Montreal. E aí, pessoal, conheciam essa história? Deixem nos comentários o que vocês acharam. Deixem também sugestões para novos temas de vídeos aqui do canal. Não esqueça de compartilhar com seus amigos. Eu vou ficando por aqui. Um abração do Malonão e nos vemos novamente em breve aqui no Top Mundo.